agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, tá, gente? Olha só. Livro de História, o livro verde, tá bom? Abri lá na página 152, tá? Assunto novo. Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre o jeito de viver dos indígenas, né? Sobre a história dos índios. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses pensaram que havia atingido o paraíso, pois encontraram homens e mulheres vivendo em contato direto com a natureza rica, em árvores, rios, frutos, peixes e aves. Lembra do trabalhinho que eu pedi lá sobre as caravelas, sobre a chegada dos portugueses no Brasil? Tem tudo a ver com isso aqui, tá bom? Então lá explica, né, que quando os portugueses chegaram, os primeiros habitantes eram os indígenas, né, que eles invadiram a nossa terra e aconteceram várias coisas que a gente já estudou, né? Então vamos lá. Eles estranharam os costumes dos indígenas, pois estes andavam nus, obtinham da natureza tudo aquilo que precisavam para satisfazer suas necessidades, além de falarem uma língua muito diferente das que os europeus conheciam. Questão 1. Vamos para a atividade. Leia o trecho da carta que o escrivão Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei de Portugal, a respeito de sua impressão dos primeiros contatos que os portugueses tiveram com os indígenas quando chegaram ao território brasileiro, em 1500. Em seguida, responda a questão a seguir. Então, vamos lá ler um pouquinho da carta. A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma. Quer dizer que é sem roupa, tá, gente? E nisso, são tão inocentes como quando mostram o rosto. Ambos os dois traziam o lábio de baixo furado e metido nele um osso branco. E um deles trazia uma espécie de cabeleira feita de pernas de aves amarelas. Fomos assim diretamente à praia. Ali acudiram logo cerca de 200 homens, todos nus e com arcos e flechas nas mãos. Trocavam arcos e flechas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que desejardes. Questão 2. Pesquise o significado das palavras destacadas na carta de Pedro Vaz de Caminha. Isso aqui ele está pedindo para pesquisar no dicionário, tá, gente? No dicionário que eu mandei para casa, tá? A palavra parda, a palavra sombreiros e a palavra carapuça, tá bom? Então, essas 3 palavrinhas, vocês vão pegar o dicionário, vão procurar e vão escrever aqui do ladinho o significado que vocês encontraram, tá bom? Página 153. Sublinhe a parte do texto em que Pero Vaz de Caminha descreve fisicamente os indígenas. Então, vocês vão vir aqui no texto e vão sublinhar, fazer uma linha embaixo, na parte onde fala que eles tinham a pele parda, né? Tinham rostos bons, narizes bons, tá bom? Só dando uma relembrada. Como Pero Vaz de Caminha descreve a relação dos indígenas quando os portugueses chegaram ao território. Então, aqui vocês vão ver, né, aqui no texto, o que os indígenas faziam quando os portugueses chegaram, né? Os portugueses chegaram e o que eles começaram a trocar com os portugueses? Tem uma parte no texto que fala, tá bom? Questão 5. Durante os primeiros tempos de ocupação portuguesa, o modo de viver dos indígenas foi registrado por muitas pessoas. Leia parte do relato escrito por Frei Vicente do Salvador e preencha as lacunas com as palavras que estão no quadro. Casais, rede, aldeias e fogo. Vocês vão pegar essas palavras e vão preencher corretamente aqui no texto, tá bom? Então vamos lá. Os índios vivem em que fazem cobertas de palma. As casas são tão compridas que moram em cada uma 70 ou 80. A noite toda tem para se aquentarem, porque dormem em
no ar e não tem cobertores nem vestido. Quando é hora de comer, se juntam os ranchos e se assentam em cócoras. Mas o pai da família deitado na rede e todos comem em um alguidar, a que chamam de cuia. Não moram mais em uma aldeia, que enquanto lhe não apodrecer a palma dos tetos das casas, que é o espaço de 3 ou 4 anos, e então que mudam para outra parte. Aqui está o significado de alguidar. O que é alguidar? Vaso de barro em forma de tronco de cone invertido. Era onde eles comiam, ó. Essas palavras estão relacionadas com o texto. Cócoras, com os joelhos dobrados, sentados sobre os calcanhares. Era como eles comiam. Palma, folha de palmeira. Era como faziam as suas casas, como cobriam suas casas. Tá bom? Então, olha só, eu vou passar um vídeo complementar para vocês, mas antes eu quero dizer que eu vou esperar lá no aplicativo a resposta dessa atividade, tá bom? Vocês façam e me mandem lá. Aí eu vou mandar um vídeo complementar para vocês, que é pra gente ter mais uma compreensão do assunto, tá bom? Em 22 de abril de 1500, chegavam ao litoral sul da Bahia, Brasil, as caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. Foram 45 dias de viagem, 13 caravelas e 1.400 homens. O encontro entre portugueses e índios foi um choque cultural. Os portugueses acharam estranho os índios andarem sem roupa, enquanto os indígenas estranharam as roupas dos portugueses. No primeiro contato, os índios recusaram o vinho e a comida dos portugueses. Muita coisa era novidade, mas logo de cara, os índios apontaram para os objetos de prata e ouro. Esse fato despertou o interesse dos portugueses. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil, rezada pelo Frei Henrique de Coimbra. Após a missa, a esquadra rumou em direção às Índias, em busca das especiarias. Os povos que habitavam o Brasil na época da chegada de Cabral viviam de uma forma bem diferente. Eles tinham costumes distintos e não conheciam a escravidão. O impacto causado pela chegada dos portugueses é o mesmo que causaria hoje a chegada de uma nave espacial de um outro planeta. Os portugueses realizaram a colonização dos índios de 3 formas: trabalho escravo utilizando a força bruta, a aculturação do índio para que ele fosse separado da tribo e a utilização do indígena como trabalhador assalariado. No início do período colonial, os índios eram vistos como essenciais para os negócios do ciclo de açúcar. A coroa tinha interesse na escravidão indígena, porque eles eram necessários para a produção dos engenhos. Os verdadeiros donos do Brasil sofreram devido à violência, falta de conhecimento, doenças adquiridas por causa das violações sofridas por parte dos brancos e por causa da escravidão. A principal fonte histórica sobre o chamado descobrimento do Brasil é um documento redigido por Pero Vaz de Caminha. A carta conta com detalhes aspectos da viagem, a chegada ao litoral brasileiro, os índios que habitavam a região e os primeiros contatos entre os portugueses e os nativos. Quando usamos o termo descobrimento do Brasil, parece que nossa terra não era habitada e os portugueses foram os primeiros a encontrar. Dessa forma, desconsideramos a presença de milhões de indígenas, divididos em várias nações, que já habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses. Será que o termo correto a ser utilizado é descobrimento? O descobrimento pode ter sido, na verdade, uma invasão à terra dos índios. Então, assim, depois que vocês leram, né, lá a atividade do livro de história sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, juntamente com o vídeo que eu enviei, o vídeo complementar, façam direitinho a atividade, tá bom? E aí me mandem lá no aplicativo a resposta, tá bom? A tia Iris vai estar esperando. Um beijo!